pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika e esse é o canal Vida na Espanha, onde minha família e eu contamos para você como é que é essa aventura de morar em outro país, né, de conviver em outra cultura e de trabalhar remotamente para o Brasil. Então, hoje vim aqui contar por que que a gente fez essa loucura, né? Por que que a gente veio morar aqui na Espanha. Em primeiro lugar, queria dizer que meus sogros e minha cunhada, eles já vivem aqui fazem 20 anos. Então, a gente já tinha, né, alguém familiar aqui conhecido e foi uma das decisões, né, que a gente tomou, assim, que a gente se baseou para tomar essa decisão de vir. Então, quando eles vieram para cá, meu marido não veio porque ele tem uma outra filha, ela era muito pequenininha e ele queria estar mais próximo dela, né? E poder estar junto dela, enfim. E então passaram esses anos. Em 2018 nós viemos aqui de férias conhecer, né? Conhecer porque meu marido nunca tinha vindo. E também aproveitamos, fomos para Paris, demos uma passadinha ali em Istambul, só um pinguinho. E, e foi bem legal, né? A gente gostou bastante. E eu sempre fui uma pessoa assim com muita vontade de conhecer o mundo. Então, desde pequena, né, eu falava que eu queria ser aeromoça, sempre tive paixão por viagens. E eu também tenho a Júlia, né, nossa filha, que é nosso tesouro aí, mas antes dela nascer, né, eu também tinha a ideia de fazer um intercâmbio, né? Minha ideia era ir para a Irlanda, falar o inglês, aprender na prática, né, na convivência, falar o inglês. Então eu sempre tive essa vontade de viver fora, né? O Anderson também. Então a filha dele cresceu, o tempo passou e a gente veio conhecer, gostamos bastante. E a partir de então a gente foi desenvolvendo muito, né? Essa ideia realmente de um dia vir para cá, mas uma coisa sem data. Então veio a pandemia depois disso. Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, então eu trabalho com marketing. É, cheguei a altos postos, né, em grandes empresas, então direção de marketing, já sou gestora há mais de 10 anos. Então, assim, a carreira estava consolidada, o Anderson também, né, baterista profissional, trabalhou também comigo na área de marketing. Então, a gente tinha nossas carreiras, né, nossa vida no Brasil, mas veio a pandemia, né? A gente, assim como muitas pessoas, sofremos consequências desse período e a gente vive em São Paulo. E no período da pandemia a gente foi morar no interior, em uma das casas dos meus pais, em Minas Gerais, no interior de Minas. E lá nos recolocamos, né? Conseguimos seguir nossa vida, nossa filha, tudo, mas sempre com aquela vontade, né? Do e agora, né? Qual que é o próximo passo? A gente estava lá com os meus pais, foi um período muito importante estar lá com eles, mas também a gente, né, precisa dos planos, então avançar na nossa vida. Então a gente sempre tinha essa vontade latente, né, de talvez tentar. Minha sogra tinha também um sonho, né, de morar na praia. Então, a cidade que a gente mora hoje aqui é uma cidade do interior, tem 38 mil habitantes, uma cidade com uma ótima infraestrutura. Depois vou trazer conteúdos falando sobre isso. Mas ela tinha essa vontade de morar na praia desde sempre também. Então, assim como eu tinha essa vontade de viajar, conhecer o mundo, ela tinha essa vontade. E dado o momento, né, ela teve a oportunidade de ir para uma cidade aqui litorânea trabalhar. Então, ela trabalha e estava morando na praia e tal. E o meu sogro estava aqui no apartamento onde a gente vive hoje, né, que é a casa deles. E eles, né, queriam ficar juntos, né, no mesmo local e tal. E tinha a questão do apartamento. Então, apartamento, o que que vamos fazer? Vamos alugar para um terceiro? Né? Aqui na Espanha tem uma situação dos ocupas, né? Então, algumas pessoas, assim, identificam que o imóvel está vazio, elas se alojam nesse local e é muito difícil dos donos conseguirem tirar essas pessoas. Então, tem que estar muito atento, né? Se você vai para uma segunda residência, se você tem uma casa de veraneio e uma que você mora em outra cidade, então é um ponto que o pessoal fica atento aqui. Então, era uma preocupação, né? E aí a gente conversando com eles, tal, e essa vontade sempre latente, o Anderson sempre querendo vir também, a gente tomou a decisão, então, ok, então nós vamos.
Então, com um ano antes de antecedência, a gente tomou a decisão que nós viríamos e aí a gente começou a se movimentar, né? Na época eu já trabalhava como empresária, né? Tenho uma empresa, atuo com marketing, atuo como consultora de marketing com parceiros do Brasil, e eu já atuava dessa forma quando a gente tomou a decisão, e a gente se preparou por um ano para isso acontecer, né? Não é um processo fácil, é importante ter tudo planejado, preparado. Mesmo assim, acontecem muitas coisas, então imagina se você não tiver. Então foi assim, né? Foi uma porta que se abriu. Então hoje a gente mora aqui no apartamento que é dos meus sogros, eles estão os dois morando no litoral, né? E a gente paga um aluguel, né? A gente paga um aluguel que eles pagam a hipoteca do apartamento e tal, mas para nós é como se fosse um aluguel. O que que isso nos ajudou, né? Óbvio, ter pessoas conhecidas aqui, embora a gente esteja longe, são acho que cento e poucos quilômetros de distância, a gente não tá super perto, né? Mas são pessoas conhecidas, é família, né? Minha cunhada mora mais ao sul da Espanha, em Alicante, uma cidade super de verão, assim, bem legal, assim, bem turística também. Então é super longe também, acho que são 11 horas para chegar lá de ônibus, né? De carro. De carro acho que é mais rápido. E meus sogros estão aqui mais pertinho, mas a gente, né, acaba que tá distante deles também. Então ajuda ter as pessoas aqui da família, obviamente, né? E ajuda também você ter um local onde você vai ficar. Então, um local confiável, né? Um local que a gente não precisou fazer um contrato formal, né? A gente sim paga o aluguel, paga os custos, assume todos os custos como um inquilino normal, mas a gente não precisou de contrato, porque aqui, assim como no mundo todo, né, é preciso comprovar renda, é preciso apresentar contrato de trabalho, não seria um problema para nós, mas a gente, né, teve essas facilidades aí por ser um imóvel da família. Então, isso ajudou bastante, né? Claro, no começo, a integração, a gente já tinha vindo também, então a gente já tinha noção de onde a gente ia chegar, e a gente se preparou muito com a questão de renda, né? Então, vamos lá para a Espanha. Do que a gente vai viver? Né? A gente se preparou esse ano todo, foi se preparando, né? Conseguindo os parceiros, atendendo esses parceiros, né? Montando o portfólio e verificando se esse formato de negócio ia funcionar remotamente. E a gente viu que sim, então a gente veio, né, com uma renda estável, né, a gente na ponta do lápis, né, fazendo as contas, porque afinal a gente ganha em reais e gasta em euro, não é fácil, né, o real está cada vez mais desvalorizado, então é bem difícil, né, mas é uma coisa que não é só para rico, né, então você fazendo, se planejando, você tendo uma estrutura, né, tendo um trabalho que você possa exercer remotamente, você pode até trabalhar para o teu país. E a Espanha é um dos países que concede o visto de nômade digital, né? A gente vai falar de visto, de documentos, tal, em outro vídeo. Hoje aqui falando por que que a gente veio. Então a gente veio por isso. Pela vontade da experiência, né? Pelo desejo de conhecer outro país. Outro motivo muito importante, dar experiência para nossa filha, que está hoje com 11 anos, veio com 10, já está com 11, de aprender um novo idioma, né? Ela tá praticamente fluente. Então ela fala com o sotaque espanhol. É incrível, né? A facilidade das crianças para aprenderem. Então muita gente fala, é difícil ir com criança pequena, né? Vai se adaptar. E se a gente passar perrengue, pessoal, perrengue a gente passa no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O que importa é a disposição que a gente está de viver aquele sonho, né? É levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Então isso é o que conta. E para eles, antes da adolescência, assim, nesse período que eu vim com a Júlia, né, que a gente veio, eu acho que é muito bom, porque ela vai se desenvolver aqui, a aprendizagem, né, tá muito legal. A gente vai falar de escola também, a escola dela é pública, bilíngue, sensacional. Mas um dos motivos também é conceder essa oportunidade para minha filha, né? Outra coisa, outro motivo, estar perto da família do meu marido. Há 20 anos eles estavam longe, né, separados, sem a convivência. Então, esse também foi um motivo. Em quarto lugar, para a gente poder se desenvolver também, né, eu e ele, tanto o idioma
quanto culturalmente, né? E a gente tem uma experiência de vida diferente. A gente está na Europa, então a gente conhecer outros lugares aqui é muito mais fácil, né? A gente viver outras experiências até de idiomas, né? Daqui a algum tempo é muito mais fácil. Então também tem isso, né? Além daquela vontade, né? Sempre de progredir, de melhorar. O começo nada é simples, nada é fácil, ainda mais como eu comentei, né? A gente ganha em real, gasta em euro. Então é muita relação, é muito trabalho, né? Trabalho remoto. Então é home office, você tem que ser muito organizado, na verdade, para esse modelo funcionar, né? Porque você precisa continuar entregando resultados. Então, não é para todo mundo realmente, não é todo tipo de trabalho, né? Mas é isso. Então, essas foram nossas motivações, né? Obviamente, quem está longe da família hoje sou eu. Então, sinto muito falta da minha família, dos meus amigos, o Anderson também, dos amigos, né? De tudo que a gente vivia, a nossa vida foi toda no Brasil até agora. Então, a Júlia também, né? Saudade da família, dos amigos, de tudo que ela viveu até a vidinha dela até agora. Mas eu penso que os benefícios vão valer muito a pena, né? Mesmo se a gente quiser voltar daqui a pouco tempo, a gente já construiu coisas assim que em pouco tempo de convivência aqui que às vezes levam-se anos e anos remotamente para construir. Então, vale a pena. Se você está pensando em imigrar também, né, mesmo sem ter pessoas conhecidas no local onde você vai e tal, o que eu recomendo é tenha muito claro é, a experiência, né? Venha com a cabeça aberta para passar perrengue, porque passa mesmo, gente. É de idioma, né? É da cultura, é financeiramente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? É com os filhos, enfrentar os obstáculos de integração, né? Do idioma. Vamos falar sobre isso tudo, mas tem os seus motivos, né? Os seus propósitos muito claros. Então, para a gente pesou muito mais querer ter a experiência, né? Querer viver isso. Meu marido querer estar perto da família dele, mais perto, né? E a gente poder proporcionar isso para nossa filha, eu acho que é uma coisa assim sem preço realmente. E tudo que vai trazer de bom vai ser assim impagável. Então pense muito bem nisso, planeje com antecedência, né? Faça tudo calculado, que não tem como dar errado. Se você tem força de vontade, se você é trabalhador, dá certo. De uma forma ou de outra dá certo, tá bom? Então esse é o nosso relato, nós viemos com essas motivações principalmente, e a gente continua no próximo vídeo, ok? Até mais, tchau, tchau!